palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. A reflexão de Atos dos Apóstolos, ela é muito rica. E nós precisamos abrir o nosso coração para compreender toda a graça, toda a bênção e toda a riqueza daquilo que Deus tem para nós. Hoje, o tema de nossa reflexão é: a obra que é de Deus permanece. Acredito eu que aqui está uma das partes de Atos dos Apóstolos que eu gosto muito, porque ontem nós estávamos refletindo sobre a segunda prisão dos apóstolos, né? E Pedro deixou bem claro: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. E ele faz aquela pregação cheia do Espírito Santo na frente dos sacerdotes, seus partidários, no caso os saduceus, e eles ordenam: não pregue mais em nome de Jesus, só porque eles continuaram a pregar. De repente, o conselho ainda estava reunido, o conselho estava reunido, e entre esse conselho, ou melhor, antes de libertá-los, eu disse que eles estavam livres, pregavam novamente, não, antes de libertá-los, houve um fato interessante que é o que nós vamos narrar aqui agora e vamos meditar. Então vamos à leitura, que está em Atos 5, 34 a 42. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se lhe retirassem aqueles homens por um momento e então lhes disse: homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele associaram-se cerca de 400 homens. Foi morto e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu e todos quantos o seguiam foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho: não vos metais com estes homens, deixai-os. Se o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscaríeis a entrar em luta contra o próprio Deus? Aceitaram seu conselho. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ordenaram-lhes então que não pregassem mais em nome de Jesus e os soltaram. Eles saíram da sala do grande conselho, cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quanta riqueza de detalhes nessa leitura, irmãos? Quanta coisa linda o Senhor quer falar ao nosso coração nesse dia de hoje. Então, olha, o grande conselho ainda estava reunido, dos sacerdotes, seus partidários, os saduceus, e acredito eu que um dos mais respeitados ali dentro era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, e a palavra faz questão de dizer que ele era respeitado por todo o povo. Aí ele pediu que os apóstolos fossem retirados ali da sala do grande conselho, e ele então fez ali uma explanação do tema de uma clareza muito grande, onde ele vai deixar bem claro, usando exemplo de dois homens, de nome de dois homens, que foram Teudas e Judas, o Galileu,
que foram agitadores no meio do povo, que durante um certo tempo arrastou várias pessoas como seguidores, mas que depois desses dois terem morrido, aqueles seus seguidores dispersaram e acabou todo aquele movimento. Então Gamaliel, usando dessa explicação, ele vai dizer assim no versículo 38, agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com estes homens, deixai-os. Por que ele dá essa orientação? Porque se o projeto ou a obra que eles tanto estão aí se dedicando provém de homens, se ela vier de homens, vai acontecer igual a dos outros dois. Elas por si só vão se destruir. Mas, aí que está o detalhe, se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Ou vós vos arriscaríeis a entrar em luta contra o próprio Deus? Isso aqui é uma palavra de sabedoria, irmãos. Isso aqui é a palavra, acredito eu, de um fariseu que não era só teoria. Era alguém que realmente buscava compreender a fundo cada um dos fatos que aconteciam. Então, o que ele disse aqui? Olha, se a obra é de homens, por si só vai acabar. Mas se a obra é de Deus, se eles estão pregando é em nome de Deus, se tudo que eles estão fazendo vem de Deus, vocês podem ter certeza que ninguém vai conseguir acabar com isso. E aquela palavra, ela foi tão profética, tão verdadeira, que eis a igreja aí firme até hoje. E como disse o próprio Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vão tentar a destruir, vão tentar de todas as formas esmagar essa igreja, como temos visto nesse tempo, leis que querem calar a igreja, leis que querem, meu Deus, cada coisa absurda que você vê indo para votação, retirando símbolos religiosos de lugares públicos, sabe? Eu já vi projeto de alguns deputados até querendo retirar algumas palavras da Bíblia. Como pode, meu Deus, como pode nós chegarmos a uma sociedade a esse ponto, ao invés de estarem defendendo o povo, defendendo aquilo que realmente tem sentido, estão querendo entrar em briga com o próprio Deus? Não. Olha, essa igreja está muito clara, a igreja católica é a igreja do Senhor, irmãos. Com todo respeito aos irmãos que estão em outras igrejas, não estou dizendo a respeito de salvação, não estou dizendo a respeito de onde Deus fala, porque Deus fala onde Ele quer, o Espírito dele sopra onde quer. Não estou dizendo, nunca cairia na ignorância de dizer que é só nessa igreja que vai ter salvação. A salvação depende de Deus. Claro que a igreja fundada pelo Senhor, tu és Pedro, sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu edifico a minha igreja. Isso nós não vamos entrar em detalhe aqui. Eu estou dizendo a respeito de salvação, porque nós acreditamos em um Deus que é misericórdia. E tem muitas pessoas muito sérias em várias outras denominações que fazem tudo para agradar o coração de Deus. Então eu não seria nunca ignorante ao ponto de dizer, não, é só aqui que vai... Não. A salvação é como um padrinho meu dizia, é como a chuva que cai no alto de uma montanha. Eu não sei se isso está na palavra, eu não me lembro de ter lido isso não. Mas ele dizia assim, é como uma chuva que cai no alto da montanha, ela escorre para todos os lados. E eu sempre gravei isso e guardei isso no meu coração. Mas nós estamos dizendo da igreja que permanece. Quantas situações já aconteceram com essa igreja, dentro da igreja? Quantas divisões já aconteceram, quantas coisas difíceis já aconteceram. E eis aí a igreja, firme na rocha. Por quê? Porque está muito claro que não é uma obra humana. Porque se fosse uma obra humana, eu teria acabado há muito tempo. Quantas coisas que a gente já viu no mundo aí, né? Que começou com um grande fogo e, ai meu Deus, e de repente acaba. De repente acaba. Por isso que eu sempre digo, olha, ninguém tem que ser seguidor do fulano, do ciclano. Não.
Nós temos que ser seguidores de Jesus Cristo. Ele não falha. Ele não erra. Ele é Deus. E eu já percebo um levantar de muitos católicos nesse momento que nós estamos vivendo. Porque aonde se derrama sangue de um justo, onde se derrama sangue de um cristão, daquele sangue brota muitos outros seguidores. Assim foi com Cristo. Da cruz nasceu o amor, a misericórdia, a salvação, a libertação de todo o povo, a remissão de todos os pecados. Na pessoa de Pedro foi fundada a igreja, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. E eu vou dizer por mim, eu não estou aqui gravando isso aqui em meu nome, porque se fosse já tinha acabado há muito tempo. Tudo bem que a obra, eu disse sim a essa obra, daqui a um tempo pode que o Senhor me chama a outra coisa, eu às vezes tenho que abrir mão de estar fazendo essa breve mensagem. Mas a obra de Deus continua, essa obra não é minha, é obra de Deus, a obra de Deus continua. E aí fala que o conselho, o grande conselho ali reunido, aceitou o conselho de Gamaliel. Mesmo assim, eles ainda chamaram os apóstolos, mandaram dar uma surra neles, né? Açoitaram eles. E deram uma ordem para eles, que não pregasse mais em nome de Jesus. E os soltaram. Chovendo molhado, não adianta não. Aqui é couro grosso, ô glória. Eles saíram da sala do grande conselho. Irmão, presta atenção nisso aqui para nós hoje que ficamos cheios de não me toque, cheios de mimimi, cheios de aborrecimento. Porque se não tiver isso eu não prego. Se não tiver aquilo eu não vou fazer. Pelo amor de Deus. Saíram da sala do grande conselho cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Hoje, na primeira perseguição, nós queremos pular do barco. Hoje, por qualquer situação, eu não vou na igreja mais, eu não vou na pastoral mais, eu não vou na missa com aquele padre, porque ele... gente, pelo amor de Deus, nós não estamos seguindo pessoas. Se eu fosse olhar situações desagradáveis, eu não estaria nem na igreja mais. Mas como dentro do meu coração está muito claro já há muitos e muitos anos, eu não estou aqui por conta de pessoas, porque da mesma forma que eu já fui desagradado por pessoas, com certeza eu desagradei pessoas demais já na minha missão. Aqui nas próprias palavras de esperança, muitas pessoas até que já saíram, outros já mandaram o recado, acha que está pegando pesado demais. Enfim, nós homens, a pregação que eu faço, nem sempre ela vai agradar. E eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência, eu sou limitado. Tem hora que eu vou colocar aqui a minha opinião. E a minha opinião, às vezes, pode não agradar. Você está compreendendo o que eu quero dizer? Agora, aquilo que é de Deus, irmão, ninguém destrói. O que é de Deus permanece. Os apóstolos ficaram cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Como você tem agido na sua vida diante dos sofrimentos que você enfrenta? Qual tem sido a sua atitude diante das provações que você enfrenta? Desespero ou confiança? Tristeza ou alegria? O que os desafios propõem ao teu coração? Derrota ou luta? Acredito que seja importante refletir sobre essas perguntas que eu coloco aqui agora para você. Nós somos um povo que, aonde parecia o fim, foi só o começo. A cruz que parecia uma derrota, aonde aquele que era para muitos daquela época um agitador, somente mais um que se levantava, e seus seguidores iam ficar ali falando dele por um tempinho, tudo ia passar. É isso que está na leitura aí hoje.
Só que de repente, aquele que morreu na cruz deixou bem claro: sou filho de Deus. Aqueles que acreditaram, aqueles que anunciaram, aqueles que pregaram, têm como resultado nós que estamos aqui hoje, a igreja. E como cristãos, como nós temos nos comportado? Como tem sido a nossa vivência de fé nesse tempo tão delicado, onde muitos às vezes têm vários meses ou até anos que não vão à Santa Missa? Às vezes tem anos que não se confessam. Como tem sido a nossa vivência de fé nos últimos tempos? Como nós temos alimentado a nossa espiritualidade para não enfraquecer na fé? A obra que é de Deus precisa ser alimentada. Alimentada pela palavra, alimentada pela vivência em comunidade, alimentada principalmente sustentada pela Eucaristia e pela força que vem do alto, que é o Espírito Santo. E o versículo 42 termina dizendo: e todos os dias aqueles homens que apanharam por causa do nome de Jesus não cessavam de ensinar e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Ou seja, aquilo foi uma mola propulsora, já lançou eles para frente. A partir daquele fato é que eles pregavam mesmo. E aqueles demais que começavam a seguir a Cristo através da pregação de Pedro, Tiago, João e de todos os outros, percebiam naqueles homens uma coragem, uma força sobrenatural. Que coisa extraordinária, irmãos. Não parar diante dos desafios, não parar diante dos açoites da vida. Não, eu não posso desistir, eu não posso entregar. Eu preciso lutar com todas as forças de minha alma. O Senhor me chama. E ao mesmo tempo que Ele me chama, Ele vai comigo. Ele está do meu lado, eu não luto sozinho, eu já falei isso aqui quantas vezes. Aqueles homens estavam cheios de alegria, porque se acharam dignos, porque foram achados dignos de sofrer afrontas e açoites por causa do nome de Jesus. Não é para vocês pregar mais, aí que eles pregavam mesmo. Não é para vocês anunciarem mais, aí que eles anunciavam e denunciavam. Isso se chama fé. Isso se chama Espírito Santo que age sem parar. Isso se chama Igreja Católica. Igreja Católica que não se cala e que não pode se calar. Porque Cristo não se calou. Cristo não desistiu, Cristo não desanimou. E hoje eu e você, irmãos, estamos sendo chamados a erguer a nossa cabeça, lutar com toda a força, com todo o desejo do nosso coração, para levar a palavra de Deus, o anúncio de Deus, aonde quer que a gente vá. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de bondade, nos colocamos diante da Sua presença nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, pedindo a graça do Teu Espírito Santo para que tenhamos a coragem destes homens e possamos fazer com que a Tua obra, a obra somente do Senhor, cresça cada vez mais e chegue cada vez mais a mais e mais corações. Que nós não desanimemos diante dos desafios, das afrontas, dos açoites, dos problemas, das batalhas, mas que sejamos fortalecidos e revigorados pela ação poderosa do Teu Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço a todos, que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça da santidade. Sede santos, como Deus é santo. Bom dia.